do Vasco passando. A final vai ser no Rio de Janeiro. Tá decidido. Maracanã. É Maracanã. Pode ser São Januário? Não, mas vamos meter Maracanã, porque pô, a torcida do Vasco coloca 60 mil Sei. pessoas no estádio, 70 Não, mil. coloca. Mas aí, onde o Vasco vai querer jogar? Tá vendo, né? Tá vendo. O que o Tiagão fala aqui diariamente com vocês no canal Vasco e Família? Desculpa, a gritaria. O mundo não está preparado para uma boa fase do gigantesco Vasco da Gama. A mídia paulista já tá lá debatendo e palpitando, e aí, a final da Copa do Brasil, não sei o que, você vai ver aqui. Agora, Sormani, não adianta não, tá? Não adianta não, porque eu tenho certeza, eu posso falar isso, 100% dos vascaínos, hoje em dia, secam o Santos. Não adianta vir aqui e ali, não, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Quero falar um pouco com vocês sobre a renovação do Puma Rodrigues. Além disso, trazer aqui alguns cortes, né, pra gente debater esse bom momento do Vasco, até trocando uma ideia sobre Libertadores e, claro, lá em dezembro, a Copa do Brasil, trazendo aqui uma análise tática show de bola do trabalho do Diniz, Rayan, Coutinho, PH e muito mais, família vascaína, inclusive Galvão Bueno, é isso mesmo, o Thiagão travou aqui, é isso mesmo, elogiando bastante o cria Rayan. Mas você... Vamos seguir a nossa resenha. Calma aí, Thiago, seguir a resenha. Antes, família, dá aquela força aqui no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta, hype o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Vamos fechar aqui da melhor forma a sua quinta-feira e dar aquela força também na Golcase, que é parceira do canal. Tá aqui, ó, a garrafa que você pode personalizar, tá com o nome da minha princesa, camisa 10, dá pra mexer no cabelo, dá pra mexer em tudo lá na Golcase. Tem as capinhas também para celular que você consegue personalizar, tá aqui também, ó. Inclusive eu coloquei aqui o meu nome, o nome da minha filha, o meu nome, tá aqui também o Thiagão de boné para esconder a calvície com o nome dele. Fecha com a Golcase que você vai estar comprando produtos de muita qualidade, utilizando o nosso cupom Família Vasco, vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Se liga só na postagem do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aquela postagem para te relembrar de anotar na agenda o próximo compromisso do Vascão pelo Brasileirão. Obrigado, Vasco da Gama. Obrigado, mas não precisa não. Que isso, uma fase boa dessa? Tá todo mundo ligado, Vascão, não precisa relembrar ninguém não. Tá tranquilo, a gente tá ciente que no próximo domingo aí tem um confronto muito importante no Campeonato Brasileiro contra o RB Bragantino, porque é mais uma urucubaca que a gente pretende quebrar esse ano. Vamos seguir aqui a nossa resenha. Assim como o Admar Lopes no sorteio da Copa do Brasil comentou, de fato o GE está aqui com essa matéria. Vasco faz proposta de renovação para Puma Rodrigues. Inclusive, família, um tempo atrás, acho até que foi o canal Na Torcida Vascaínos, eu não tenho certeza, que levantou essa possibilidade do Pumita ir para o Nacional. Mas o Nacional não faria, né, proposta, porque estava ali com dificuldades financeiras, ia esperar o contrato do Pumita encerrar para de fato enviar uma proposta para o jogador e ele voltar lá para o Nacional. Estou falando isso, né, porque o VDGcast levantou aqui, ó, Nacional do Uruguai ainda não enviou oferta por Puma Rodrigues. O que mudou, né, família? A situação do Pumita mudou. Não sei se para ele, tá? Porque um tempo atrás a gente ouviu aí, né, rumores que ele gostaria de ir para um lugar que ele pudesse jogar mais, porque ele quer disputar a Copa do Mundo e no Vasco ele não estava conseguindo jogar até então. Agora teve essa sequência aí bem importante e ajudou demais, né, numa sequência difícil contra a Bahia, Cruzeiro, Flamengo, ele entrou no decorrer do jogo, Botafogo também. Não, contra o Flamengo ele jogou a partida toda, né, família? Eu acho que sim. Ele entrou no decorrer do jogo contra o Botafogo como lateral esquerdo. Me corrijam aí se eu tiver errado, mas o Pumita pegou uma bomba, é uma sequência difícil e foi muito bem. E aí eu acho que até para o Vasco ele virou essa chave, ele mudou esse status, né? Eu entendo que o Vasco não renovaria, mas por essa sequência positiva aí que ele teve, e também o pedido do Fernando Diniz, o Vasco, né, ofereceu essa renovação. Um tempo atrás eu também tinha colocado aqui que eu não renovaria, mas eu acho que o jogador entregou, foi bem importante. Entendo que começou a produzir também mais atento nos jogos. Acho que o Diniz vem sendo importante nesse sentido. Até se você pegar também, né, o Rayan e outros jogadores que com o Fernando Diniz vem jogando mais, é o caso do Pumita. Agora vamos ver se ele vai aceitar, né? Porque no Vasco me parece que ele vai continuar dessa forma,
um reserva. Tanto do PH, no caso, né, que é um lateral direito de ofício, e pelo lado esquerdo o Piton voltou, e voltou bem ali, marcando e tudo mais, e é um jogador da perna dominante que aí não tem comparação, né, família? Não tem comparação. O Piton marcando bem, tem que jogar o Piton, que aí você consegue alongar o campo, você chega no fundo, você vai efetuar o cruzamento, coisa que o Pumita tem mais, né, dificuldade de fazer, porque não tem a perna dominante. Mas vamos aguardar aí essa situação do Pumita. Eu acho que agora, de um modo geral, a torcida do Vasco concorda, né, com essa renovação. Eu vou aproveitar esse gancho, falando aqui do Pumita, Diniz, e a maneira que o Diniz, né, desenvolveu aí outros jogadores, tirando mais recurso, fazendo esse jogador performar melhor. Pelo que eu vi aqui, a página Plantão Vascaíno tem um pouco de carência também em relação a esse atleta, né, que é o Paulinho. Ele até colocou aqui, ó, eu torço muito para que o Diniz consiga recuperar o futebol desse aqui. Eu também. Assim como eu falo aqui com vocês do Verratti, e eu entendo assim que não tem comparação, né? Não tem comparação porque acabou que o Verratti ele foi protagonista em 23 e também em 24. E o Paulinho, na minha opinião, se o Paulinho não tivesse acertado com o Vasco ou performado daquela maneira, o Vasco cairia. O Vasco cairia. Porque o Paulinho foi a saúde, foi a vitalidade, foi o Tadala daquele meio-campo do Vasco. Ele marcava e encostava na frente. Tanto que o primeiro gol do Verratti, se você recordar, é uma jogada do Paulinho, né? Ele vem arrancando, vem, né, elemento surpresa lá de trás. Eu acho que ele consegue o toque no Gabriel Peck, que faz o cruzamento, e o Verratti crava. Faz o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Então eu vejo muita gente, né, tirar agora o Paulinho pra merda, não dá mais, não é isso, e ele vive uma situação parecida, né, com a do Pumita, que é a questão de encerrar o contrato dele agora. E assim, não vem jogando, né? Não vem jogando. Assim como eu fiquei triste vendo a cena ali do Verratti com o filho dele, né, colocando ele ali na frente com os filhos do Coutinho e indo pro banco, isso mexeu comigo. Mas é o que eu falo com vocês, cara, o Vasco tá em primeiro lugar. E o Verratti no sorteio da Copa do Brasil, ele, poxa, entendeu, né? Ele falou, cara, faz parte da profissão. É isso, é uma decisão do treinador e a coisa tá caminhando, né? O time tá performando melhor sem ele. Mas máximo respeito, assim como eu tenho respeito pelo Paulinho. E me doeu também, fiquei chateado, fiquei magoado quando eu vi nos bastidores o Paulinho lá, com um fonezinho, assim, olhando pro nada. E, cara, a última opção. E eu, sinceramente, não esperava isso aqui, né, por tudo que eu e você, né, a gente acompanhou do Paulinho em 2023. Mas assim, deve ganhar um bom salário, né? Porque chegou num momento de muita pressão. Eu sei que ele é vascaíno e tudo mais. Eu não sei como é que vai ficar essa situação aqui do Paulinho. Mas, poxa, por exemplo, eu olho pro momento do Vasco hoje, Barros, titular absoluto. Segundo volante, a gente tem essa dúvida, né? Tietê, não sei o quê, o Moura. Pô, um amigo comentou aqui hoje, caraca, não se fala do Thiago Mendes, e é uma realidade. Verdade, Matheus Carvalho, todo mundo, não, nem pensar. Paulinho seria muito titular desse time. Sério, Thiagão, sério. Eu vou te dar um exemplo novamente do Botafogo no ano passado. O Marlon Freitas joga mais que o Tietê, com bola nos pés? O Gregory. Por que o Tietê era reserva lá? Saúde, intensidade. E o Paulinho, junto com o Barros, que é isso? Meio campo do Vasco, pegada, e ele, qualidade de encostar na frente, arrancando, né, sendo um elemento surpresa, rompendo linhas. Pô, seria assim um jogador sensacional. Família vascaína bate a carência aqui quando eu falo do Paulinho, mas esse ano eu acho que já era. Dificilmente o Paulinho vai conseguir entrar em campo, ajudar. Agora é pensar, né, no futuro. Você renovaria? Thiagão, vai com Deus, já deu? Comenta aqui com a gente. Família, vamos seguir aqui a nossa resenha. Gostaria de reagir com vocês esse corte que eu preparei aqui, dessa análise tática do trabalho do Fernando Diniz e alguns jogadores do futebol máximo. Vou deixar o link aqui na descrição. Galvão Bueno falando do momento do Ryan, e logo depois a galera ali da Placar TV lá de São Paulo falando da Copa do Brasil, e a galera ali palpitando. Afinal, adivinha o que Sormani falou? Só que no finalzinho, família, desse corte aqui que eu vou reagir com vocês, eu vou passar o desabafo do Sormani falando do momento do Santos. Ai, é maravilhoso demais. Olha só. Ele é um jogador de 19 anos. Ele é um jogador grande, ele é um jogador rápido, ele é um jogador ágil, ele é um jogador que chuta com muita precisão de qualquer lugar, um jogador canhoto, um jogador que dribla e um jogador que sabe construir. Essa definição do Fernando Diniz sobre o Ryan pode até impressionar, mas não tem absolutamente nada de exagero. Aos 19 anos, o atacante é um dos principais jogadores do Vasco na temporada e pilar de uma incrível recuperação do Cruz Maltino. E naturalmente a gente vai pensar nesse Ryan que joga pelo lado do campo, um ponta agressivo, que tem drible, tem jogada individual, pisa bastante na área, mas o Diniz
tem também desenvolvido o jogador em uma outra função, a de atacante mais centralizado, jogando mais perto do gol, para se aproveitar desse arranque e dessa potência na finalização que o atacante tem. No jogo contra o Fluminense, de novo, o Ryan é aqui, ó, o homem mais adiantado ao lado do Coutinho no momento que o Fluminense tá tentando sair pro jogo e o Vasco tá armado para se defender, com as suas duas linhas de 4, a linha defensiva um pouco mais atrás e a linha aqui do meio campo. Importante os movimentos para fechar os espaços do Fluminense para jogar por dentro e obrigar o time a jogar pro lado, que era o gatilho de pressão do Vasco, como a gente vai ver nesse lance. Então o Coutinho aqui ao lado do Ryan, eles estão fechando a possibilidade do Martinelli buscar o Hércules atrás dessa primeira pressão. Não tem como o Martinelli fazer esse passe. Então ele vai abrir a bola do lado do René, que muitas vezes é o lateral que fica mais na construção do Fluminense. O René vai lateralizar a jogada, abrindo ali em direção ao jogador que tá aberto pelo lado do campo, tá jogando ali pelo lado do campo. Esse é o gatilho. Então, trabalho para fechar as linhas de passe por dentro e quando a bola entrou do lado, gatilho, sobe, pressiona, sufoca e tenta recuperar a bola. Como conseguiu fazer o Paulo Henrique aqui nesse lance? Ele sobe uma pressão, disputa a bola, ganha no pé de ferro. O Paulo Henrique é um lateral de muita força, né? A gente já mostrou aqui algumas das características dele, não só essa força para marcar, como também essa agressividade no corredor. Ele vai muito bem na chegada à frente, né? Tem vídeo aqui no canal do Futebol Máximo mostrando exatamente essas características que levaram o Paulinho à seleção brasileira. E aqui o Ryan, nessa posição mais centralizada, mais próxima do gol, justamente para se aproveitar dessa potência e da força na finalização. Um instante aqui foi fatal para ele trazer para dentro e armar um chute, com apenas 3% de chance da bola morrer no fundo do gol. Vai ter o desvio no Freitas, é bem verdade, mas tem muito mérito do camisa 77 e da jogada que o Vasco constrói a partir do momento que recupera a bola para conseguir abrir o placar no clássico com o Fluminense. Cara, o Diniz sempre pede pro nosso time sempre me procurar, porque ele sabe que eu sou um cara muito diferente, como técnica, como finalização. Então eu sinto muito feliz por isso, então ele tá me ajudando muito. Então, como tu falou, ele tem me ajudado nessa negócio de marcação também, ele tem me ajudado muito, melhorei bastante nesse exato de marcação, então... É a pior parte, né? É a pior parte do jogo, pô, nem fala. Antes, lá no início do campeonato, o Vasco era um dos cotados ao rebaixamento, mas nos últimos 2 meses embalou 6 vitórias e 4 empates em 12 jogos, avançando para a semifinal da Copa do Brasil e colando na briga pelo G6 do Brasileirão. E cá entre nós, se você é vascaíno, já clica no sininho da notificação porque ele vai ser o sininho da sorte, que vai ajudar o Vasco a ir longe nas competições. E aí, dentro dessa ótima sequência que o Vasco vem tendo no Campeonato Brasileiro, no recorte do segundo turno, o time do Fernando Diniz já é o 3º melhor colocado, atrás apenas do Palmeiras e do Flamengo, que brigam pelo título, o que significa que o Vasco tem a sua melhor campanha no Brasileirão nos últimos 7 anos. Então, a janela muito robusta que o Vasco fez no meio do ano foi muito importante, com jogadores como Robert Renan, Carlos Cuesta e Andrés Gomes, que tem sido titular, além de opções importantes como Thiago Mendes e Matheus França, e um elenco que já tinha pilares como Léo Jardim, Paulo Henrique, recentemente convocado para a seleção brasileira, Lucas Piton, Tietê, Coutinho e o Nuno Moreira, que também chegou nessa temporada e tem jogado muito bem com a camisa do Vasco. E aí, quando a gente olha para a soma desses reforços com o modelo de jogo do Fernando Diniz, o Vasco está entregando não só bons resultados, mas muito bom futebol também. E o segundo gol no clássico contra o Fluminense mostra exatamente esses pilares do jogo do Diniz e o modelo que vem sendo bem desenvolvido. Saída para o jogo, 2 zagueiros posicionados, o Carlos Cuesta e também o Robert Renan, e o apoio do Cauã Barros, que é um jogador que o Diniz tem desenvolvido e tem jogado muito bem nessa função do primeiro volante. Não é uma questão do Vasco de saída para o jogo sem a possibilidade de jogar mais longo, o Vasco faz isso se preciso, faz bastante bem, aliás, vários lances, procura uma bola mais longa para o Paulo Henrique, que tem muita força de arranque do lado direito, mas em alguns momentos o Vasco sim vai correr esse risco de atrair para tentar ganhar espaço. Aqui esse exemplo. O Fluminense sobe, pressiona e tem bastante agressividade nesses movimentos. Foi um dos destaques do Fluminense também no jogo, essa agressividade para pressionar a saída de bola, tanto no começo do jogo, quanto aqui, nesse caso, no começo do segundo tempo. Então, o Fluminense sobe, encaixota e vai pressionar de forma bastante agressiva. Mas o Vasco vai tentar construir encontrando passes desde o seu campo defensivo. Então, o Carlos Cuesta sai um pouquinho para o lado para encontrar um passe no Tietê nas costas da pressão do Martinelli, que subiu ali para tentar tirar o primeiro passe, mas o Carlos Cuesta conseguiu encontrar. E aí o Tietê vai tentar dar essa dinâmica para o jogo, vai rapidamente ligar o Coutinho, que vai fazer um drible de corpo espetacular no Freitas e conseguir ter campo para atacar. Aqui, sem a possibilidade de jogar para frente, o Coutinho vai contemporizar, calma, vai pôr o pé em cima da bola e vai pensar o jogo para o Vasco.
Esse também é um aspecto importante nesse Vasco do Diniz, 2.0, se a gente puder definir assim, que é o papel do Coutinho. O Coutinho muitas vezes vai aparecer perto dos jogadores de defesa para ajudar a articular as jogadas. Vai buscar uma bola no pé do Robert Renan, que tem muito bom lançamento, vai buscar uma bola no pé do Cuesta, no pé do próprio Cauã Barros. É uma característica marcante desse Coutinho com o Fernando Diniz. E aí o jogo de aproximações. O Vasco vai encher o setor da bola com muitos jogadores. Aqui, por exemplo, o Tietê passou um pouquinho, o Nuno Moreira vem para dentro, é um dos pontas, e o Andreas Gomes também vem para dentro, é outro desses pontas. Mas o Coutinho vai ter calma, vai ter paciência para trabalhar a bola volta para o Cauã Barros entre os zagueiros e o Vasco vai trabalhando a bola. De novo, aqui, o passe entra no Nuno Moreira e o Vasco está com o meio bastante congestionado. São 5 jogadores, justamente naquela lógica do Diniz. Toques curtos, rápidos para abrir o sistema defensivo e conseguir ter uma possibilidade de andar no campo. Sem espaço para frente, não tem problema, recomeça com calma, trabalha a bola até que o Andrés Gomes vai fazer um corta-luz e a bola vai chegar no Ryan. Aí arranque em direção ao gol. Vai vir o chute do Ryan de fora da área e perceba que quando o Ryan, que estava jogando como centroavante, como a gente mostrou, engatilha a finalização, o Andrés Gomes já corre em direção à área, o Nuno Moreira já corre em direção à área, o Paulo Henrique aqui embaixo já está fechando também em direção à área, justamente para aproveitar a possibilidade de um rebote, que é o que acontece nesse lance. O Ryan chuta, o Fábio falha, no passe do Andrés Gomes, o Nuno Moreira marca o gol. Embalado, o Vasco vai para essa reta final de temporada tentando voltar à Copa Libertadores via Brasileirão depois de 6 anos. E também lutando pelo troféu da Copa do Brasil 13 anos depois de levantar o seu último título nacional. O Ryan fez. Esse Ryan joga bola, hein, cara? Ele botou a Argentina no banco, girou. O Vasco, nos últimos 9 jogos, são 27 pontos jogados. O Vasco é um 20. O Diniz. Foram 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota só. Só perdeu do Palmeiras. Ou seja, o Diniz, fica muito claro, cada vez que o time chega nesse ponto, que ele precisa de tempo para trabalhar. Não adianta, o futebol que ele joga, não pode dirigir a seleção brasileira, receber o jogador, treinar um dia para depois jogar. Tá certo? E o Ryan, olha, o Ryan já está querendo pensar em brigar pela artilharia, viu, Mauro, que você falou? Tem 2 com 15. O Arrascaeta... O Caio que deu uma segurada, né? Parou de fazer gol e o Arrascaeta que chegou, né? Aí o Pedro vem com 12, já está querendo chegar, e o Ryan já vem com 11. Joga bola esse Ryan, hein? Muita bola. Joga muita bola esse Ryan. De uma possível final do Vasco passando. A final vai ser no Rio de Janeiro. Tá Maracanã. É Maracanã. Pode ser São Januário? Não, mas vamos meter Maracanã, porque pô, a torcida do Vasco coloca 60 mil pessoas no estádio, 70 mil. Coloca. Mas aí onde o Vasco vai querer jogar? Não, mas ele tem o fator grana também, né? Não é nenhuma garantia que vai ganhar o título também. Maracanã. Então. Não sei. É uma questão interessante, porque o Vasco pode falar, não, eu quero jogar no São Januário. Mas a final vai ser Corinthians e Fluminense. Fluminense e Vasco jogaram um dia desses, né? Corinthians e Fluminense. Jogaram do jogo. Agora. E quem ganhou? Semana. Vasco 2-0. Maracanã. Exatamente. Qual vai ser a final da Copa do Brasil, Léo? Corinthians e Vasco. Quesada. Repetindo a grande final do Mundial de 2000, Vasco e Corinthians na decisão no Maracanã. Olha, agora você me deu uma ideia boa também. Eu estarei lá. Nós estaremos lá. Corinthians e Vasco. Quem é freguês de quem, senhor Maniantes? Fluminense e Vasco. Quem que manda nesse clássico aí? Eu não sei. Tem final de Brasileiro 84, né? Fluminense bate o Vasco. Eu acho que a final vai ser Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro e Vasco. Eu acho. São os favoritos nos confrontos? O momento é melhor, né, do Vasco e Fluminense. Corinthians e Vasco na final. Corinthians e Vasco na final. Ainda deprimidos, indiferentes. Situação difícil. Eu confesso a vocês que eu, nesse momento, eu vivo um momento de torcedor. O torcedor é aquele que acredita em tudo. É o torcedor. Vai dar pra ser campeão. Sabe como é que é? Agora, racionalmente falando, com base no que eu tô vendo, eu não acredito. Tô absolutamente sem esperança. Acho que hoje a possibilidade do Santos ser rebaixado é maior do que do Vitória. Você acompanhou aqui no canal Vasco em Família a famosa saga A Água de Santos. Sormani foi um protagonista dessa série, junto com alguns santistas e o principal, o presidente do Santos, que dentro de São Januário falou que era um absurdo perder para o Vasco. Então eu nem preciso perguntar se você concorda comigo em relação a isso. Todo vascaíno hoje exceto Santos. Todo. Quer ver o Santos na segunda divisão. E olha, como o Sormani muito bem pontuou ali que tá preocupado, sei lá, hein, sequência do Santos aqui, família, pesada. Botafogo, depois tem o Fortaleza em casa. Aí depois é Palmeiras, Flamengo, Santos, Mirassol, Inter fora, sei lá, hein.
de repente, e olha só, ó, teve um amigo vascaíno um outro dia que falou assim, pô, Thiago, esquece esse 6-0. Não tem como. Isso entrou pra história. É a pior derrota do Santos em casa. Você tem noção disso? O Vasco está marcado na história do Santos. E aí, olha só o comentário que eu separei aqui desse vídeo do Sormani, ó. Caro Sormani, parece que depois que a ficha caiu na humilhante derrota para o Vasco, estamos no lucro. A cada jogo, torcemos de teimosia. Grande abraço. Coutinho, Rayan, Nuno, Piton, PH, entre outros, estão ali. Você me entendeu? Na cabeça de todo santista, sempre que um santista vai dormir, pensa no Vasco. E assim, para pontuar o que eu tô falando aqui, é só você entrar em cada canal hoje de um torcedor do Santos que você vai ver os maiores vídeos, o maior vídeo, eu não vou falar o maior porque tem o rebaixamento do ano passado, não, de 23, não é isso? 23. Mas sempre vai estar ali a humilhante derrota para o Vasco. Desabafo, é isso, pós-jogo, não sei o quê, e sabe, o Vasco está marcado na história do Santos, não tem como esquecer isso. Então assim, só, mas não adianta você pontuar aí, né, que o Vasco vai passar, e vai ser a final Vasco e Cruzeiro, Vasco e Corinthians, que a secação do lado de cá é muita, meu irmão. E um tempo atrás ele falou que o Vasco não passaria do Flu-C, é pelo momento, família. Eu tô muito confiante, né, pegando o gancho aí dessa resenha, já debati aqui com vocês, né, SJ ou Maracanã, na minha opinião, cara, eu acho que tem tudo a ver jogar em São Januário. Eu entendo essa questão da torcida. Muita gente fora do Rio de Janeiro ia, né, realizar um sonho de ver o Vasco numa final no Maracanã. Eu entendo. Foi o que eu falei aqui no vídeo da parte da tarde. Não tem certo ou errado nessa história. Mas, cara, também ficaria muito legal uma final em São Januário, porque, poxa, já pensou você coroar São Januário com o título da Copa do Brasil e depois, né, se Deus quiser, vai acontecer aí a reforma? Seria fechar, né, com chave de ouro aí o antigo São Januário, nosso caldeirão. Mas eu entendo que boa parte da torcida também vai, né, olhar para esse lado de ter um Maracanã lotado de vascaíno, família vascaína. Agora, eu falei também sobre isso, né, Cruzeiro ou Corinthians, claro que a gente tem que passar do Flu-C e o Vasco vai passar do Fluminense, mas eu não sei, cara, o Corinthians tem a questão da Urucubaca, e aí tem um time pior. Mas o Vasco, né, a bola bate na trave e entra, o Vasco chuta chão, é uma coisa assim surreal, tá? Mas o Vasco tem um time bom, tem isso. E o Cruzeiro é o time que mais ganhou, né, essa competição. Então assim, não tem, sinceramente, não... E tem um time melhor que o Corinthians. Eu não tenho, né, um time que eu vou escolher assim, não. Vamos passar e quem passar de lá tá de bom tamanho, família vascaína. Em relação ali ao vídeo, né, que a gente pontuou, que a gente trouxe aqui da análise tática e pegando o gancho ali do comentário do Galvão Bueno, eu acho que tudo isso mostra essa confiança do vascaíno nessa Copa do Brasil e, claro, sonhando também no Campeonato Brasileiro em terminar numa posição melhor. Porque hoje o Vasco tem trabalho, hoje o Vasco tem um treinador que realmente consegue implementar as suas ideias dentro desse time, modificações acontecem, o time melhora, você tem a condição de modificar, de botar mais sangue novo, de repente de tirar um jogador mais técnico, que é o Nuno, e botar o David, que é mais físico, você consegue tirar o Coutinho, botar um meia, que tem mais força, que é o Matheus França, você tem o Verratti no banco, que é um cara, né, de presença diária e bom na bola aérea, então você consegue ter essas modificações que o Vasco não tinha. Se a gente pontuar, falta o Adson ainda, né, falta o Jair, o próprio Paulinho, que não está conseguindo jogar, então, né, o Vasco tem o trabalho de ser o treinador e tem o momento de vários jogadores, né, e o principal deles, que é o Rayan. Eu achei muito engraçado ele falando, né, que o Diniz sempre pede, né, pra galera buscar ali ele porque ele é diferente, né, o cara falar assim, mas tu vê que o Rayan é molecão e tá certo que ele é diferente mesmo, mas tu não vê o cara falar assim abertamente, né, o que eu quero dizer. Mas é isso, é dessa forma que ele tem que falar, isso, confiante pra decidir, pra definir, porque se um tempo atrás eu falava aqui com vocês, né, que o Rayan era o principal jogador do comando de ataque, não, hoje não, né, depois dessa sequência aí que o Rayan vem sendo decisivo, vem cravando, vem participando, não, o Rayan é o principal jogador do Vasco. É o Rayan. E eu acho que internamente, já que ele, né, falou sobre esse comentário aí do Diniz ali, com certeza no grupo, numa preleção, vamos buscar o Rayan porque ele tá vivendo, né, um momento que ele é gol. Então eu acho que isso comprova aqui a minha opinião, família vascaína. Mas é isso, né? A gente tá bem feliz aí com o momento do Vasco e agora é passo a passo, terminar esse Campeonato Brasileiro, chegar lá em dezembro bem pra gente chegar, né, nessa decisão e conquistar a Copa do Brasil de 2025. Fui!